Amigos, boa noite. Nós esperamos que todos tenham ido muito bem de Natal, de entrada de ano. Um bom ano a todos. Nosso assunto sobre Deus perdoa, nós gostaríamos primeiro de fazer uma pergunta. Você acha que Deus perdoa? Sim? É unânime? Então, Deus castiga? Que ótimo, né? Ele perdoa, mas não castiga. Fantástica essa situação. Nós vamos fazer uma verificação de quando esse aspecto de erro, perdão, começa a aparecer ao longo da nossa evolução. Você pode imediatamente se ligar aos aspectos do Velho Testamento, não é verdade? No Velho Testamento nós vamos encontrar a figura de Adão e Eva, uma figura simbólica, até porque de Adão e Eva são gerados, é simbólico, é um simbolismo, é também a representação máxima da história do povo hebreu. Por que é simbólico? Porque Caim matou Abel e foi para a terra de Nod. Quem era o Nod aí se só tinha o Adão e a Eva, e o Caim e o Abel. Naturalmente, ele leva todo um simbolismo da passagem relacionada aos aspectos dos capelinos, que segundo nós encontramos no livro de Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Franciscano Xavier, que se chama Caminho da Luz, nós temos na constelação de Cocheiro uma estrela que se chama Capela, e um dos planetas que circunda a Capela havia chegado numa condição evolutiva, saindo do processo de expiação e provas para a regeneração. E espíritos que não estavam mais conformes ao estágio evolutivo desse planeta, ou desta condição de expiação e provas indo para a regeneração, e que não aceitavam esse aspecto, porque ele é opcional, nós mudamos quando nós quisermos, sim ou não? Então, essa é a verdadeira justiça divina em nossa vida, que nos dá a liberdade de escolha. Nós fazemos as alterações quando nós acharmos mais conveniente. Então, esses espíritos não aceitavam esse processo e vêm, então, para o planeta Terra na condição de alavancar o estágio primitivo que os habitantes do planeta se encontravam e, ao mesmo tempo, em contato com as criaturas mais simples, necessitando dessas criaturas, exercem o trabalho de fraternidade, de solidariedade, na condição de que dão uma alavancagem na evolução do nosso planeta. Por isso que cientificamente não se entende ainda até hoje como que há 10 mil anos atrás, mais ou menos, você tem uma alavancagem evolutiva que se sai praticamente do pau e pedra para uma condição muito superior, que é exatamente a chegada dos capelinos, que é simbolicamente a situação do Adão e Eva, que viviam no paraíso, porque a relação, imagina, não é? Até mesmo de configuração corporal. A relação nós estamos aqui nesta condição que estamos, somos criaturas bonitas, somos criaturas, e a beleza está na diversidade, inclusive, e vamos para um planeta cuja condição é rudimentar. Então, para esta situação, as lembranças que ficaram era de que haviam sido expulsos do paraíso e estavam, naturalmente, na terra do degredo, nessa condição desse contato, dessa inferioridade de que eles entendiam. Então, porque a condição que eles se encontravam, não é, como definição de próprio corpo, dada aquilo que nós estávamos no nosso primitivismo, mostrava nitidamente como se nós estivéssemos reencarnando em corpos de macaco. Quando, na realidade, não há uma involução. O fato do corpo não muda a condição da conquista do espírito. Essa é mais simbólico. Porém, essa condição de erro, acerto, desse Deus, ele está muito mais antes do que isso. Ele é muito mais primitivo. E para atender à nossa necessidade evolutiva, esse primitivismo, ele começa numa relação com a divindade que é, de fato, muito rudimentar. Essa relação com a divindade começa, na verdade, com uma litolatria, ou seja, é a adoração de pedras. O primitivismo do ser, então veja que Adão e Eva é um avanço muito grande, né? O primitivismo do ser
a necessidade que nós temos premente da relação com a divindade, porque está em nosso DNA divino esta condição. Por analogia ou por comparação, se nós formos olhar o aspecto genético nosso, nós temos na nossa família, né, a genética, e temos, claro, se somos filhos, filhas de Deus, temos que ter uma genética que nós, por analogia, por comparação, chamaremos de genética divina. Que o próprio Jesus vai se referir na sua passagem no planeta, quando ele diz: vós sois deuses, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Para atender essa necessidade da crença no ser, que está inserido em nós, esta condição de que algo nos é superior, isso é intrínseco, né? Está inserido no ser desde o seu primitivismo. E a necessidade de crer é tão impressionante porque também está inserido em nós. E que acaba indo para a nossa própria genética de natureza física. Nós, na nossa relação com essa divindade, era uma relação extremamente primitiva, sim ou não? Então nós já até falamos numa das palestras, pelo menos a respeito desse aspecto. O vulcão explodia e aquilo era uma força que não era entendida pelo ser primitivo e que expelia, não é? Fogo, que expelia as pedras, etc. Ter uma relação com este poder era importante. E é interessante notar que, se nós pegarmos aquele livro O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires, ele vai dizer que os espíritos superiores atendiam esses seres primitivos, ou seja, né, nós mesmos, no nosso primitivismo, de acordo com as nossas necessidades. A gente tinha uma relação com a natureza, que era uma relação onde a natureza se apresentava como o Deus que nós necessitávamos. Então pegávamos da pedra, depois que esfriava naturalmente do vulcão, né, porque a gente era ignorante, mas não burro, né, pegava a pedra e levava para dentro da caverna. E passava a ter o quê? Um contato, passava a ter parte com aquela divindade. Veja como a situação, a evolução não dá saltos. Quem gosta de cristal aqui? Tem gente que tem cristal, que dá banho em cristal, não é verdade? Olha de onde vem. veja como é o processo atávico, né? Ou seja, atavismo vem de atavô. Veja como é forte no ser. E como tem que ser respeitado, sim ou não? Tem que ser respeitado. Tem gente que cultua cristais. Vem daí. Vem do nosso primitivismo, onde esta relação, em relação à questão da pedra com o poder, fazia sentido para nós. A evolução não para aí. Daí nós vamos para a fitolatria, onde a gente adorava plantas, a relação com a selva, né? A relação com o poder. Tanto é que nós começamos até a explorar a questão medicamentosa. Vamos avançar um pouco mais. Da fitolatria, a gente vai para a zoolatria, que é a adoração dos animais, que nós temos muito fortemente ainda guardado em alguns povos no mundo. Não é? Na Índia, a vaca é sagrada. No Tibete, um tipo de ratazana, ela também não é o rato comum, é um tipo de ratazana que também é tratado, dá um alimento para eles nos templos, etc. Veja que esta relação ainda continua. Se nós pegarmos no Antigo Egito, não é incomum nós encontrarmos embalsamamento, ou seja, múmias que foram embalsamadas junto com o gato, que tinha uma relação. É interessante notar que numa outra palestra, oportunamente, nós podemos até falar o porquê do gato e não do cachorro, né, para o egípcio. Mas veja que a situação ela vem de um primitivismo, mas é ainda tão impregnante que ela se conserva em nós de uma maneira ainda muito forte. Tanto é que, daí, olha o processo evolutivo, nós vamos para o antropomorfismo, que é o Deus humano, ou Deus semelhante a nós. Um sujeito que tem problemas de humor. Ele tem problemas de humor, e esses problemas de humor dele, dentro dos problemas não só de humor, ele também tem preferências. Ele gosta de uns
e não gosta de outros. Veja como essa relação errou, estar bem com a divindade, ser perdoado por ela, trabalhar a relação, vem lá do primitivismo, sim ou não? Eu fazia alguma coisa para que essas manifestações não me causassem prejuízo, ou pelo menos que ficassem do meu lado. Se não me causasse prejuízo, pelo menos amenizasse a minha situação. O antropomorfismo é para a evolução do ser, é um grande salto. E ainda existem religiões que são antropomórficas, do Deus igual ao ser humano. Ainda existem? Várias. É muito forte ainda essa condição desse Deus que perdoa. Não é verdade? E que castiga. Porque dependendo da condição que ele é apresentado, ele também castiga. Mas é um avanço gigantesco. Até porque nós ainda, dentro desse próprio processo, tivemos o politeísmo. Veja como o ser humano era disputado por tudo e por todos, não é verdade? Aonde a gente teve Deus tribal, nós tivemos deuses familiares, etc. Tudo isso um processo onde o próprio plano espiritual sempre nos respeitou. Por quê? Porque de acordo com a evolução, com o entendimento da criatura, com a consciência que ele tem em relação àquilo que lhe é necessário. Está à altura da sua necessidade, da sua evolução. Então, esses deuses, por exemplo, da tribo ou da família, que eram muito consultados, inclusive, eles eram relacionados a uma condição simples. Num agrupamento, o indivíduo que auxiliasse mais esse agrupamento, né, que auxiliasse, fosse uma criatura que se destacasse na tribo, quando ele morria, ele passava a ser, ele continuava tendo um cultuamento, porque se ele era importante no aspecto da vida dele, na morte dele ele também seria importante, ele também era importante. E eram atribuídos a ele uma série de oferendas, etc. Ele passava a ser o Deus tribal, como também a questão dos lados familiares, etc. E tinha Deus para tudo. Né? Tinha Deus para tudo porque a necessidade era atender à própria necessidade do ser. Veja que com Moisés nós ainda temos um Deus que ele é totalmente antropomórfico, mas já quebrada a estrutura do politeísmo, de vários deuses, onde vamos para o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. Mas esse Deus ainda também nessa mesma configuração. É um Deus de exército, é um Deus de humores, é um Deus que protege, por exemplo, uma nação e pode ficar contra a outra. É um Deus que perdoa determinados indivíduos, mas não necessariamente perdoa a outros. Veja como vem lá de longe, né? Vem do nosso primitivismo a condição de um Deus que perdoa, mas que não castiga. Dependendo da conformação dele, ele castiga. Aí a gente pergunta de novo, Deus perdoa? Ele continua perdoando, não é verdade? Mas é interessante notar o seguinte. Vamos pegar algumas informações que estão no Velho Testamento a respeito desse Deus. Para a gente ver como também não é uma estrutura já de há muito que às vezes fica equivocado em relação à divindade. Querem ver? Está em Jó 35, 6, 8. Jó era um mestre da paciência, né? E diz Jó o seguinte: se você pecar, que mal estará fazendo a Deus? Se você amontoa crimes, que dano está causando a Ele? E se você é justo, o que está dando a Ele? Sua maldade só pode afetar outro homem igual a você. Sua justiça só atinge outro ser humano como você. Está em Jó, no Velho Testamento. A gente geralmente não lê o Velho Testamento porque ele é velho. Não é verdade? E não lê o Novo porque espera ele ficar velho e ele não lê os dos dois, fica tudo certo. Aí, o ponto mas veja que está em Jó, né? Em 35, 6, 8. Tem mais. E em Eclesiástico 18, 12 tem esse ensinamento.
A misericórdia do homem é para o seu próximo, porém a misericórdia do Senhor é para todos os seres vivos. Ele repreende, corrige, ensina e dirige como o pastor conduz o seu rebanho. Olha que interessante, a figura ainda é muito próxima da realidade da época. Ele é pastor, ele cuida das ovelhas. E precisa, até aí não há nenhum problema, porque é necessário uma situação dessa, para que o indivíduo tenha essa relação com a divindade. Porém, em Salmos, no Salmo 136, é curta e objetiva. O amor de Deus é para sempre. Então a gente vai daqui para a própria figura de Jesus. E Jesus perdoa? Até porque usaram ele na cruz, né? E ele também perdoa na mesma condição de que Deus perdoa, não é verdade? Sim ou não? Sim, então ele também perdoa. Mas Jesus castiga? Não, mas que coisa, né? Só tem um lado, né? Só tem um aspecto, né? É só um lado, só o lado que nos interessa. Aquele que não nos interessa, não. Né? Se ele perdoa, ele não vai castigar, mas ele só perdoa, ele só tem combustível para um lado. É interessante notar o seguinte, que o próprio Jesus disse, eles não sabem o que fazem. Está em Lucas 26:34. Essa é uma frase atribuída a ele no momento supremo da sua partida do mundo, quando ele diz, eles não sabem o que fazem. Que interessante notar, né? A pessoa erra porque não sabe o que está fazendo. Vai saber uma hora? Essa é uma pergunta. Né? A evolução diz que sim. Vamos pegar o caso desse farmacêutico. O Raul era um farmacêutico e ele um dia acordou, até porque dormiu mal, ele acordou pensando na proposta que haviam feito para ele. Ele tinha uma farmácia num ponto que não era tão bom e havia então uma proposta para um cômodo num local muito mais comercial, que seria muito mais interessante. Mas precisava fazer uma reforma no novo ambiente, para deixar de acordo com as determinações legais, né, das exigências para ele montar a farmácia. E aí ele acordou, aliás, ele dormiu mal porque ele estava preocupado em relação à questão de que ele não tinha dinheiro para fazer a reforma e ele estava pensando em fazer um empréstimo no banco. Mas ele não sabia também, né, a preocupação dele era se a esposa dele ia concordar ou não com o aspecto, né? Porque geralmente a gente acha que manda alguma coisa. Aí é pura pretensão. Mas o fato é que a situação é que de manhã ele então expôs com muito cuidado para a esposa do que ela achava, ela achou a ideia interessante. Né? E aí então ele foi para o banco, e chegando lá no banco, ele tinha um bom conceito no banco, explicou para que era o dinheiro, não teve problema, o empréstimo foi concedido. E o Raul lá fez a reforma, botou a nova farmácia, o novo ponto para funcionar, e as vendas iam muito bem. Ele fez um acordo lá que pagaria em 6 meses cash o empréstimo. Ele, inclusive, como as vendas estavam indo muito bem, ele foi então guardando dinheiro para fazer o pagamento, e chegou na data do pagamento, por um imprevisto acontecido, ele não foi lá saldar a dívida, porque a esposa, pouco tempo antes, ficou doente e ele teve que usar o dinheiro para as despesas hospitalares que não foram baixas. E aí, passou do vencimento, passou 1 mês, 2 meses, e o Raul recebeu uma carta, o gerente pedindo para que ele fosse lá conversar. Aí ele estava arrasado, envergonhado, tinha feito um acordo, não havia cumprido, aquela situação embaraçosa, etc. Aí ele, a réstia de coragem que o Raul tinha, ele foi lá falar com o gerente. Chegou lá, o gerente apertou o tal do santo do Raul, né? Arrochou o Raul, e o Raul disse assim, olha, eu fiz realmente essa proposta para pagar, explicou lá todo o problema da situação da sua doença da esposa, e diz assim, como você sabe, eu sou um sujeito, né, honesto, digno, etc.,
eu vou te fazer um pedido, né? Porque é a última cartada que ele podia dar. Ele disse assim, eu gostaria que o banco perdoasse a minha dívida. O gerente quase caiu da cadeira. Disse assim, amigo, desculpa, né? Se eu perdoar a sua dívida, por uma questão de justiça, eu vou ter que perdoar de todo mundo. E aí, adeus banco. O banco deixa de existir, né? Porque o banco quebra. Então você me desculpe, não vai ter perdão de dívida aqui. O que a gente pode fazer é um acordo. E aí, dependendo do acordo, né, nós podemos aí então fazer essa negociação, se for interessante, para o banco e para você, né? Aí o Raul, então, o gerente botou lá para ele um parcelamento. Você contratou no atacado, mas eu vou te parcelar. Te coloco os juros. E o Raul fez os cálculos de cabeça e disse, tá bom, dá para eu pagar. E aí fechou o acordo, era um valor que ele conseguia pagar durante as prestações, com as prestações todas, o Raul foi satisfeito e de fato o Raul cumpriu lá com o combinado e pagou as prestações e quitou a sua dívida com o banco. Interessante que às vezes, em relação a Deus, a gente quer exatamente o que o Raul pediu. Não é verdade? Me isenta da dívida. Não é verdade? Me perdoa da dívida. Percebeu a relação, não? Tem. É interessante que, na realidade, como é que ficaria a justiça? Na mesma proporção da historinha do banco. Quer ver uma coisa? Você pega o seu carro, né? Nós pegamos o nosso carro e saímos que nem um maluco dirigindo, e aí, se é 70 milhas por hora, a gente anda na velocidade que você quiser. Aí o fato é, I-95 deve ser 70, 65. Você pode andar a 100? Pode. Não deve, mas pode. Ok. Mas esse todo mundo anda, quando tem lá o cidadão que vai atrás do nosso carro, você pode dizer assim, todo mundo estava andando, mas eu peguei você. Ah, mas eu não sabia. Não saber não é pressuposto de se isentar perante a lei. Não é verdade? A lei é aplicada para quem sabe e para quem não sabe. E se passaram 10, todos a 100, e ele pegou você, ele não pode pegar 10, todos 10 ao mesmo tempo, mas ele pegou você. Você pode andar a 100, a 120, do jeito que você quiser. Tudo bem, só que tem um aspecto de uma responsabilidade que você assume e o indivíduo, então, né, te penaliza, seja pelo radar, seja por onde for, ele te penaliza e você vai ter que pagar. A pergunta que se faz aí, a gente está levando exatamente para os aspectos. Você diz, mas o que isso tem a ver com o perdão de Deus? A gente vai chegar lá. A pergunta que se faz aí é o seguinte. Quando nós andamos a... Veja que é o mesmo caso do Raul, né, semelhante ao caso do Raul. A gente chega para o guarda e diz, mas, então me desculpa aí, né, o senhor me perdoa da multa. Amigo, desculpe, eu não sabia, desculpe. Agora você está sabendo. Você está sabendo que o ticket vai lá e paga. Não é? Você não sabia, agora sabe e vai lá e paga. Aí, muito bem. O ponto é, existe para ele te multar, como no caso do banco, existem regras, existe para ele te multar leis que o amparam. Sim ou não? Ele usa das prerrogativas desse mecanismo para te multar. Me diz uma coisa, o Obama fica chateado contigo, não? O cara é espírita, frequenta, né? O Obama, no discurso dele, frequenta o CCSC, sai de lá e me leva uma multa.
Ele fica ofendido contigo? Não. Não, ele não fica. Aliás, ele nem toma conhecimento. No caso dele, né? No caso dele. Ele pode tomar conhecimento por números, mas no caso dele não é onipresente. Mas a gente consegue ofendê-lo? Não. Existe o que então? Leis. Não é verdade? Leis as quais nós causamos, né, uma contrariedade. E nós estamos contra a lei. Mas o Obama não fica chateado conosco. Não é fato? Veja essa relação com a condição de determinadas criaturas antes da gente chegar em Deus. Esse cidadão aí que todo mundo, que nós conhecemos, né, que é o Chico, certa feita, entre tantas histórias que esse missionário viveu, ele entregou uma mensagem para uma mãe do filho desencarnado. A mãe pegou a mensagem e disse: isto aqui é uma farsa, não é meu filho, isto aqui é uma mentira. Jogou a mensagem, as folhas nele e cuspiu no rosto dele. E foi embora lá batendo as tamancas. Aí o Emmanuel, o mentor espiritual dele, quando ele foi falar com o Emmanuel, ele disse: o senhor viu o que aconteceu? Eu disse: vi. Mas Chico, faça o seguinte: perdoe sempre. Quando te cuspirem de novo, faça de conta que está chovendo. Nós estamos falando do Chico. Tem um outro personagem, né, guardado as devidas proporções, que é esse cidadão aqui, que é o Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma é título, significa grande alma. Então, grande alma Gandhi, que foi o libertador da Índia, que libertou a Índia num pacto de não violência, e a violência acabou tirando-lhe a vida, né? Ele acabou sendo assassinado. Um repórter inglês fazendo uma entrevista depois da libertação da Índia do jugo inglês, que eles foram dominados, né, durante um grande período, ele foi preso, quem vê a biografia do Gandhi viu que ele não pegou moleza, né? Não teve facilidade nenhuma. O repórter chegou para ele e disse assim: o senhor perdoou aqueles que se posicionaram como seus inimigos e que o fizeram sofrer, né, com prisão, etc., com uma série de situações? Ele disse: não. Mas o senhor, sendo um Mahatma, né, ou seja, uma grande alma, não perdoou as pessoas que lhe fizeram mal? Ele disse: não. Mas por quê? Porque elas nunca me ofenderam. Interessante notar que se nós, no nosso padrão evolutivo, porque a gente pode estar um pouco distante desses dois personagens que nós colocamos aí, cada um no seu momento, em situações diferentes, se no nosso padrão evolutivo nós temos a capacidade, se não temos hoje, vamos ter, porque se eles têm, nós podemos ter também, sim ou não? É uma questão de tempo. Não existem privilégios nas leis de Deus. Veja que se na condição humana que nós nos encontramos, nós temos a capacidade de perdoar, como é que fica esta condição, né, do Deus? Não dá para equiparar Deus conosco, não é verdade? Veja, Deus, então, ele é inofendível. Ou seja, você não consegue ofender. Se um Gandhi não conseguiu ser ofendido, a gente não consegue ofender Deus. Não é verdade? Você pede perdão, por quê? O perdão é pressuposto de uma ofensa. Mas se o Gandhi não foi ofendido, o Chico perdoou e o mentor ainda diz assim: faz de conta que está chovendo. Veja,
A gente usou o exemplo lá do Raul e usamos o exemplo do Obama. A gente não consegue ofender o Obama. Existem leis que nós somos contra elas. E se nós somos contra elas, elas são suficientemente abrangentes para nos colocar no devido lugar, não é verdade? A próxima vez, eu evito de apertar o pedal do acelerador tão fundo. Eu começo a usar o quê? A minha inteligência. Eu começo a ter consciência sobre mim mesmo. Eu começo a evitar dessabores para a minha vida. Mas eu não consigo, na realidade, se a gente for ver, né, só, olha como a evolução vai levando o ser a um processo novo, porque há um despertamento, há uma conscientização da criatura. Quando surge o Espiritismo em 1857, 18 de abril de 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, dada a importância do assunto, o primeiro capítulo, a primeira pergunta do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é o marco da codificação kardeciana, o primeiro assunto, então, é Deus. A primeira pergunta do primeiro capítulo é: já quebra a noção de relação antropomórfica com Deus, ou seja, o Deus não é mais uma figura com relação humana. Ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é. O que é Deus? E a definição já não é uma definição para a criatura que necessitava do Deus humano. A definição é uma definição que está para um nível de conscientização maior, que ele diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja que é um novo conceito, não só a respeito da divindade, mas é uma nova condição da iluminação da consciência do ser, que ele começa a verificar que ele não tem esta relação de perdão da divindade, porque ele simplesmente não ofende a Deus. Só tem um jeito, né, que acontece. E aí a doutrina vai trazer essa realidade para nós, dizendo o seguinte: nós temos a lei de causa e efeito, que é o princípio máximo da justiça. Você faz do jeito que você bem entender. Ah, mas eu não sabia. Não tem problema. Espera você ficar sabendo. É o ticket do guarda. Eu não sabia, mas agora você sabe. Logo, como você sabe, já leva para você. Não é isso? Olha como... né? E o Obama não vai lá. Não, vamos ter que chamar o Obama aqui, porque ele vai ter que explicar, eu vou ter que falar com ele. Se o Obama me perdoe, você pode recorrer, fazer o que você quiser. O Obama também não vai lá, né, junto com o juiz, dizendo: não, você me ofendeu a minha lei, ofendeu a mim. Percebeu a diferença? Quer dizer, é um exemplo tão comum para uma coisa que a gente vive numa realidade que por vezes está lá atrás, quando na verdade, como é que eu vou pedir perdão para um ser que me ama integralmente? Ele não precisa me perdoar, ele me ama integralmente. Não é verdade? Como você ama o seu filho, a sua filha integralmente. Agora, se o seu filho de 2 anos conseguir te ofender e você se sentir ofendido, não saia nem do centro, fique aqui e depois daqui vá para uma clínica psiquiátrica, porque é o que você está precisando. Mas não é uma verdade? Não tem essa relação. Não é quem ama, pura e simplesmente quem ama perdoa, não, quem ama, ama. É que quem ama perdoa porque tem um pressuposto de ter se sentido ofendido, porque não ama do jeito integralmente. Porque quem ama integralmente, não existe a condição de ser ofendido. O que acontece é que existem leis. Eu faço o que eu bem entendo e me responsabilizo pelo que eu estou fazendo. Isso é justiça. Né? A condição de dizer: então você me perdoa e ele alivia para o meu lado, ou ele quebra as leis para que eu saia livre da responsabilidade, é o caso do Raul. Me perdoa a dívida aí. Aí o banco quebra. Se ele tiver que ser justo, ele tem que perdoar de todos os devedores.
E o que acontece? Então, Jesus vem e traz o seu evangelho mostrando, olha, existem leis que são universais. E se você quiser viver bem consigo mesmo, comece a adotar posturas que sejam diferentes daquelas que você tem ouvido. Você tem ouvido, né, diz Jesus, tendes ouvido que você tem que amar o seu amigo e desprezar e odiar o seu inimigo. Mas eu vos digo o contrário. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Diz a Pedro, não perdoa 70 vezes, mas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Né? Se você for fazer a sua oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, ou seja, olha o que é mais importante. A sua relação com a divindade é uma relação que começa na figura do outro. Você deixa a tua oferta ali, não precisa fazer a tua oferta, vai lá e se reconcilia com ele. Veja que a relação está muito longe, porque se Deus nos ama integralmente, eu não preciso ficar me reconciliando com Deus, eu preciso me reconciliar com o semelhante e me reconciliar comigo mesmo, porque eu me insiro dentro das leis, né, que regem o universo. E aí, a gente foi buscar alguns ensinamentos, esse está em André Luiz, de André Luiz, Espírita, no livro O Espírito da Verdade, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Valdo Vieira, que ele diz assim: Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si, ou seja, nós, as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Quem me absolve ou quem me culpa sou eu mesmo. Quer um processo de culpa? É o remorso. Fiz, tenho consciência de que fiz, preciso fazer diferente. Essa é uma condição. Continua o André Luiz. Nem castigo, nem perdão. Porque faz sentido, né? Senão, nem castigo, nem perdão. Deus não castiga porque suas leis são de amor. E não perdoa porque jamais se ofende. Ou seja, ele tem leis, e se eu estou contra ela, eu estou contra a minha própria natureza. Quando nós estamos contra a nossa própria natureza, nós começamos a viver em desequilíbrio. Precisamos equilibrar essa relação na nossa vida. Tem mais, o perdão é o ato de aliviar a culpa alheia sem ter de corrigi-la. Não é verdade? Por meio das dificuldades, o Criador nos impõe o recurso da corrigenda, não pelo perdão, mas pelo amor. Você pode encontrar no livro Alvorada de Bênçãos, que é de Braga. Tem mais coisa ainda. O arrependimento, diz Kardec no livro Céu e Inferno, suaviza os amargores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O que acaba acontecendo, então, diante dessa realidade? Eu tomo consciência, e tomando consciência, quer dizer, qual é o ponto fundamental dessa tomada de consciência? Diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: o remédio de Deus é o tempo. O tempo faz o quê? Faz a gente se conscientizar do que o que está fazendo ou o que fez, se não foi adequado, precisa ser refeito. Olha o que o Kardec diz. Não é eu vou pedir perdão e me isentar da responsabilidade que é minha. Eu, agora, consciente, assumo a responsabilidade e faço de forma diferente, diante da minha própria realidade para com o semelhante. Eu não ofendi a Deus, na realidade, eu ofendi a mim mesmo. Porque tudo aquilo que eu faço para o outro, eu faço para mim. Seja de bom, seja de mal. Quando eu faço bem para o outro, eu estou fazendo bem para mim. Quando eu faço mal para o outro, também é uma verdade. Ou seja, é uma relação entre, não é? Exatamente, nós mesmos. Então, o chamado perdão de Deus
somente é concedido caso o infrator se disponha a reparar o mal que praticou. Porém, isso é bem simbólico, porque a própria lei divina é que foi atingida, e não propriamente Deus. A gente não atingiu Deus, a gente está contra a lei. Nós não atingimos o Obama, a gente só infringiu a lei. E a lei, vem alguém que aplica. No nosso caso, quando a gente se conscientiza, a gente aplica a lei em nós mesmos. Uma vez conscientizados, assim, eu não devia ter feito desse jeito. Agora também, não vou ficar vivendo em culpa. O que eu faço? Eu faço diferente a partir de agora. Não tinha consciência, mas agora tenho. Veja como é um processo de evolução, né? E como todo esse aspecto daquilo que a gente acreditava, da forma que acreditava, foi respeitado. Por isso que Jesus disse, das ovelhas que o meu Pai me concedeu, ou seja, simbolicamente a responsabilidade dele como Senhor planetário para com todos nós dentro do planeta, ele disse, as ovelhas que o meu Pai me concedeu, nenhuma se perderá. Por quê? Porque é exatamente como é que ele faz com que nós não nos percamos. Ele não vem conduzir-nos contra a nossa vontade. Ele traz o Evangelho há mais de 2000 anos, esperando que a gente vá se conscientizando, cada um de nós no seu tempo, no momento que lhe é mais oportuno, mais interessante, e é através do seu Evangelho que, se nós formos olhar, é um roteiro literal, é um roteiro para a gente não se perder em relação a nós mesmos. Não é verdade? Ou seja, nenhuma das ovelhas que o Pai concedeu a ele se perderá. Através do quê? Do roteiro do Evangelho. Que é exatamente uma relação simples de fazer para o outro aquilo que a gente quer que o outro faça para nós. Naquele mesmo momento, não importa. No momento que o outro tiver condição de se conscientizar. Por isso que o Paulo de Tarso, na Epístola aos Romanos, ele diz o seguinte, para a gente, inclusive, granjear, fazer amigos com a riqueza da iniquidade, ou seja, com a riqueza da injustiça. Porque uma vez perdoando as pessoas, na realidade, quando aquelas pessoas se conscientizarem em relação àquilo que fizeram, serão elas os nossos maiores benfeitores. Porque às vezes está em nossas mãos o processo da vingança. E não se utilizando desta condição de buscar a justiça com as próprias mãos, nós estamos exatamente cultivando amizades para o futuro, quando essas criaturas se conscientizarem. Portanto, a pergunta que se faz é, Deus perdoa? Também não castiga, né? Nós é que estamos inseridos diante da lei na nossa própria realidade e na medida da nossa conscientização. Muita paz a todos.